Prosseguindo no estudo de História da Igreja 2, vamos falar agora o item 10 do material didático, na página 30, o Edito de Milão. Bom, recordamos o que nós estudamos nos tópicos anteriores. Nós estamos estudando aquele momento de grande mudança na história da Igreja, pois terminou a perseguição de Diocleciano. Essa foi a pior perseguição da história da Igreja. Foram 10 anos de perseguição em que, em todo o Império Romano, principalmente os pastores e bispos, eles tinham que entregar os livros sagrados, pergaminhos, para serem queimados. Eles tinham que amaldiçoar o nome de Jesus e tinham que participar de um culto de adoração ao demônio para não morrer. A história diz que o número daqueles que recusaram e acabaram sendo mortos de diversas maneiras foi muito grande, mas também o número daqueles que aceitaram adorar o demônio para não morrer também foi muito grande. E entre eles pessoas famosas, porque a partir de agora o que nós veremos são pessoas que vão entrar para a história da Igreja, ficarão famosos, porque eles serão colocados na liderança da Igreja por Constantino. Entre eles, Eusébio de Cesareia. Se você pegar o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você vê que após o relato do fim da perseguição, Eusébio de Cesareia ele publica diversas cartas de Constantino enviadas aos pastores e bispos, convocando eles para reuniões, convocando eles para sínodos, para concílios, ou seja, Constantino organizou de fato uma igreja para ele. Nós veremos que existem exageros nesse período, principalmente quando tiver o concílio de Nicéia. Nós estamos estudando o ano 313, o concílio de Nicéia é lá no ano 325, 12 anos depois. Mas naquele período Constantino vai estar influenciando, ok? Não doutrinariamente, porque ele não entendia nada de doutrina, ok? Mas ele vai fazer determinações na igreja, entre os bispos, e dizendo, olha, se vocês não entrarem num consenso e tiverem uma posição, eu vou começar a proibir bispo de pregar, vou exilar vocês. Aí os bispos tiveram que escolher uma posição e começaram a pregar, Nós vamos estudar esse ponto mais à frente, tá ok? Bom, então, aí eu falei para vocês também, com o fim da perseguição, houve o que a gente chama de um conflito entre os traditores e os da catacumba. É uma expressão usada para descrever os pastores que durante a perseguição fugiam para as catacumbas, para as montanhas, para se esconder da perseguição, ok? E traditores eram aqueles que eram presos e aceitavam adorar o demônio para não morrer, ou seja, os traidores. Então nós estamos estudando agora o momento desse grande conflito. Sempre teve conflito, vocês lembram nas aulas passadas que eu comentava com vocês, o fim da perseguição era sempre um problema. Essa agora foi a maior perseguição da história, e o fim da perseguição ele é incomum quando comparado com os outros fins de perseguição, porque nesse caso agora o imperador, na verdade, ele organiza uma igreja para ele. E um fato importantíssimo que vocês têm que observar daqui para diante, que a história, infelizmente, ela não relata de forma correta, é que não existirá uma só igreja como eles fazem, tá bom? Depois eu vou publicar lá no grupo para vocês uma carta de Constantino que ele envia para as igrejas, e ele ainda diz o seguinte, olha, a doação que eu estou enviando é só para as igrejas católicas, ou seja, as igrejas que fazem parte dessa igreja que eu estou criando. As igrejas que discordavam, que eram normalmente os anabatistas, que eles chamam de donatistas, nesse período, a doutrina que está separando mais a igreja católica das outras igrejas é o batismo de recém-nascido. Aquelas que, na visão católica, rebatizava
os seus membros, porque a igreja de Roma, ela batizava recém-nascidos, ok? Então vai ficar essa grande divisão entre as igrejas, mas não será essa a única divisão. Dentro do catolicismo também terão divisões. Vai existir o catolicismo romano, mas vai existir também o catolicismo ariano. Eram igrejas católicas, com características católicas, né? De usar o incenso de Júpiter, ok? De batizar crianças. Eram igrejas católicas. Tanto que essas igrejas vão entrar em briga. A igreja de Roma, ela vai ser, vamos dizer, preferida pelo imperador de Roma. Só que a sede de Roma vai mudar para Constantinopla, e aí o imperador de Constantinopla, em muitos casos, ele preferia a igreja católica ariana. E, então vai ter confusão entre eles. Tá bom? Um imperador muda, ele começa a perseguir os arianos. Aí agora é o imperador ariano, ele persegue os católicos romanos. Então essa divisão vai acontecer daqui para frente, tá ok? Mas vamos então ao item 10 do material didático, o Edito de Milão. No ano de 313, os imperadores fizeram um acordo para encerrar a perseguição aos cristãos. O documento redigido foi chamado de Edito de Milão. Bom, os imperadores nesse momento, lembre-se, era Constantino, tá bom? E Licínio. O império ele já havia sido dividido em tetrarquias de 4 imperadores, agora existem 2 imperadores, né? E prossegue o comentário. Esse edito confirmou o fim das perseguições do Império Romano. Algumas estimativas apontam cerca de 100.000 mártires no período da perseguição do Império Romano, ou seja, no período dessa perseguição que termina agora oficialmente no ano 313. Essas estimativas utilizam documentos e atas que eram feitas no momento do martírio. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que teve período da perseguição que eu contei para vocês. O Império Romano tinha que ter um documento, principalmente porque estavam matando romanos. Às vezes eram romanos cristãos e eles tinham que matar esses romanos porque eles não queriam adorar os deuses. Então eles tinham que fazer uma ata, um documento. Então cada cidadão tinha que vir até o imperador, até um responsável representando o imperador, e perguntava a ele se ele era cristão, e em alguns casos eles mandavam para a pessoa ser açoitada, deixada numa cela sem alimento por 7 dias, depois ia lá na cela, jogava água com sal, não, desculpe, vinagre com sal em cima da ferida para a pessoa sofrer bastante, deixava passar mais alguns dias, chamava a pessoa para ver se ela desistia de ser cristão e aceitava adorar os deuses. Alguns não aceitavam, então dava outra surra, deixava às vezes na cela até morrer. Outros imperadores davam a ordem para fazer o seguinte: falou que é cristão, confessou, pega, já mata com a espada ali na mesma hora e chama outro para julgar. E às vezes tinham tantas pessoas para serem julgadas que chegava o período da noite, eles não tinham mais como trabalhar. Tinha caso que eram tantos cristãos que o soldado perguntava: vamos prendê-los para continuar o julgamento amanhã? Ele falou: não tem nem mais espaço nas celas, deixa eles ir embora, amanhã a gente prende. Eram muitos presos diariamente, né? Incentivado principalmente que os cidadãos romanos, eles ganhavam a casa da pessoa que ele denunciava, ok? Então a história ela encontrou muitos desses documentos que o Império Romano fez relatando a morte desses cidadãos, ok? E então por isso as estimativas falam em 100.000 mártires pelos documentos encontrados. Certamente esse número é muito maior. Vamos lembrar que esse tipo de perseguição vinha desde o ano 89 da era cristã. Tipo de perseguição aqui eu estou dizendo, aquela perseguição que o líder, o cristão, tinha a oportunidade de escapar da morte se ele adorasse os deuses romanos.
adorasse os deuses pagãos, ok? Lá na perseguição de Nero, do ano 64 a 68, eles não tinham essa opção, ok? Bom, a partir desse momento agora vai surgir outro tipo de perseguição, ok? Porque a história relata como que aquela igreja perseguida vai começar a perseguir outras igrejas, né? Eu iniciei esse livro, iniciei esse capítulo com uma leitura de um historiador judeu que ele descreve que o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano e depois que foi organizado ele perseguiu até outras igrejas cristãs. Então eles não conseguem definir bem a história. Infelizmente estão cegos, porque o que acontece na verdade é a igreja vem sendo perseguida e o imperador romano, que é Constantino, está organizando uma igreja para ele, infelizmente com os bispos que ele conhecia, que estavam vivendo normalmente no Império Romano, porque adoravam o demônio para não morrer, e essa igreja que ele organiza vai perseguir outras igrejas cristãs, ok? E vai perseguir até pagãos também, essa é a verdade. Mas eles, aquele historiador judeu, não consegue ver isso. Para ele é cristão perseguindo cristão, na verdade não é. Tá bom? Quem persegue e mata não é cristão. O verdadeiro cristão que nós vemos na história, ele sequer pegava em arma para se defender do Império Romano, eles não se defendiam com arma. E a partir desse momento também, quando a Igreja Católica estiver matando, terão pessoas, por exemplo, como os católicos arianos, eles vão pegar e vão matar os católicos romanos também. E terão outros grupos reagindo, mas a igreja cristã, você vai sempre encontrar que ela não pega em arma para matar. Nós podemos dar um salto 900 anos na frente, nós estamos no ano 313, lá próximo do ano 1200, a Igreja Católica vai dar início à Inquisição. Eles estavam na prática da cruzada, lutando contra os muçulmanos em Jerusalém, mas eles vão iniciar uma Inquisição, ou como eles chamam, cruzada religiosa, para matar alguns grupos que eles encontraram na Europa, tá ok? Um grupo que seria um tipo de catolicismo, tá ok? Mas era um catolicismo que misturava com o espiritismo, esses espíritas católicos, eles vão pegar em armas para se defender do ataque do exército católico romano, tá bom? Eles são chamados de cátaros na história. E próximo desses, né, nas mesmas regiões, tinham outros cristãos que a história diz que eles não pegam em arma para reagir à Igreja Católica. A Igreja Católica, eles fogem. A Igreja Católica, quem ela captura, a Igreja Católica mata, mas eles não pegaram em armas para se defender do império, do exército católico, tá ok? O católico chamou esse grupo de valdenses, mas na verdade era uma igreja cristã verdadeira. Inclusive nós veremos que isso faz parte do livro 3, né? Que era uma igreja pentecostal, tá ok? Uma igreja pentecostal, uma cristã verdadeira, que ela não pegou em armas para se defender. Então, esse período que nós estamos vendo agora é um período de grande mudança e que a história interpreta ela de forma muito errada. Eu sempre digo que a história hoje, ela odeia os cristãos, seja muçulmanos, sejam os comunistas, ateus, eles odeiam os cristãos por pensar que a história da Igreja Católica é a história do cristianismo. E isso não é verdade. Cristão não mata, né? E eles falam, não, vocês cristãos mataram mais do que Adolfo Hitler, Mussolini. Não, nós cristãos não. A Igreja Católica. Eles acusam, vocês mataram muçulmanos, judeus. Não, nós cristãos não. Foram os católicos. E como que eu sempre argumento? Eu falo para eles, olha, olhe para o ano 1200. Por que a Igreja Católica criou a Inquisição? Foi para matar uma igreja. E essa igreja que eles chamaram de valdense sequer pegou em arma para se defender deles. Eu pertenço a essa mesma igreja. Lá nos anos, nós estamos aqui estudando o ano 313, próximo do ano 340, nós vamos estudar, o catolicismo organizou dois campos de extermínio
para matar pagãos, católicos arianos e evangélicos. Os historiadores relatam isso. Então, como que eles dizem que só existia uma igreja? A história deixa claro que não existia só uma igreja. Existia a Igreja Católica Romana e existia outras igrejas também. Ok? Eu pertenço a essas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, porque esse é um pecado grave. Nós não podemos aceitar. Está entrando no nosso meio. Eu já ouvi falar de igrejas aqui no Rio de Janeiro, ali na região de Xerém, que igreja evangélica que já está batizando recém-nascido. Um aluno, né, do seminário presencial falou que o pastor da igreja dele, pastor da Assembleia de Deus, falou que ele não vê nada demais no batismo de recém-nascido. Como assim não vê nada demais? O batismo de recém-nascido você rouba de Deus o momento que Deus mais espera ouvir do homem, que é o momento que o homem reconhece o seu pecado, faz a sua declaração de fé, que é descrito na Bíblia como uma declaração de amor. E é essa declaração de fé que resulta no que a Bíblia diz que Deus se alegra, porque a Bíblia diz que a alegria diante dos anjos. Os anjos estão diante de Deus. Então a Bíblia está dizendo que a alegria ocorre em Deus. E quando que a alegria ocorre em Deus? A Bíblia diz, quando um pecador se arrepende. Quando que um pecador se arrepende? Quando ele confessa os seus pecados, faz a sua confissão de fé e é batizado. Então o batismo de recém-nascido, ele é uma heresia grave. Vocês tomem cuidado com isso, porque eu falo sempre para os alunos, vocês serão os pastores de alguns anos aí nas igrejas. Eu ou vou estar jubilado, ou já vou ter partido para o Senhor, e nós não sabemos se Jesus voltar daqui 10, 20 anos, a quantidade de heresias está só aumentando. A Igreja Católica tem um projeto para 2025 de unir todas as religiões, e esse projeto está a pleno vapor. E a Assembleia de Deus está participando desse projeto. Pastores da Assembleia de Deus têm ido no Vaticano chamar o Papa de Sua Santidade, estão participando dessa união das religiões. E nós sabemos que isso é uma preparação para o anticristo. Então, vocês que estão estudando a palavra de Deus, pensem em como vocês vão reagir quando essas heresias tentarem entrar numa igreja que você está pastoreando ou que você é um obreiro auxiliar. Ok? Bom, então agora o texto vai começar a falar do que vai acontecer a partir dessa mudança, da perseguição do Império Romano acabando e o início da perseguição da Igreja Católica. O comentário prossegue. Diferente da perseguição que vai iniciar com a organização da Igreja Católica, pois ela só vai começar a documentar as suas perseguições a partir do ano 1200 da era cristã, quando organizará a Inquisição. E também não havia um cuidado especial dos católicos com esses documentos. Ou seja, pelos documentos serão 300 anos de perseguição, considerando até a Reforma. Só que a Inquisição não termina na Reforma. Na verdade, a Inquisição só termina lá nos anos 1800. É quando a Inquisição termina, tá ok? Nesse período, tem sites católicos que eles falam o seguinte: não criticam a nós católicos, mas a Inquisição foram cerca só de 18 mil mortos. É um absurdo ele dizer que foram só 18 mil mortos. Sabemos que, na verdade, não tem como ser esse número, porque os católicos, na verdade, não se preocupavam muito com essa documentação. Ok? Se você considerar uma perseguição dos anos 1200 até os anos 1800, não são 600 anos de perseguição, torturas, mortes. Então, dos números que nos chegaram através de documentos, são 18 mil. Os católicos falam que são só 18 mil. 18 mil já é muita coisa. Uma igreja que torturava e matava como eles faziam, não pode ser considerada uma igreja cristã. Então, nós, vocês sendo aí no futuro formados e serem professores, vocês têm que tensionar nisso. Se você disser
que nós saímos da igreja católica e que aquela era a igreja cristã, você está dando um grande tiro no pé do cristianismo, para não dizer que está dando um tiro na cabeça. Porque os historiadores, quando olham para a história da igreja católica, eles falam o seguinte: eu não quero cristianismo. Eu não quero cristianismo. Porque o cristianismo foi uma religião manipulada que adotou o culto romano e que perseguiu e matou muito mais do que o Império Romano. Eles falam isso porque eles estão olhando para a história da Igreja Católica. Nós não temos que assumir uma história que não é nossa. Nós não temos que assumir uma culpa que não é nossa. Jesus Cristo disse que a sua igreja seria a luz do mundo. E a igreja cristã é a luz do mundo. E nesse período aqui era a luz do mundo. E continuou sendo. Mas por que esse período agora vai ser chamado de Era das Trevas? Porque a igreja que vai estar dominando nesse período não era a igreja cristã, era a igreja católica. Não dá para combinar. A história olha para a história dessa igreja e diz que ela construiu uma era das trevas, dominou uma era das trevas. Não dá para compatibilizar isso com o que Jesus Cristo falou, que a sua igreja seria a luz do mundo. Não dá para compatibilizar essa igreja com aquilo que o apóstolo Paulo diz, que essa igreja seria coluna e firmeza da verdade. Então, se nós dissermos que essa igreja é a igreja de Jesus, eu repito, nós estamos dando um grande tiro no pé. Nós seremos impedidos de evangelizar, por exemplo, os judeus. Porque eu, quando entro em diálogo com judeus, trabalhei no mercado financeiro, convivi com muitos judeus, eles sempre reclamavam: vocês nos mataram. Eu falo assim: não, vocês não, você tem que diferenciar. A igreja católica te matava. Eu indiquei para vocês na última aula o livro A Espada de Constantino, que é um livro dedicado especialmente à perseguição que Constantino faz aos judeus. Porque essa igreja que ele organizou, a igreja católica, ela vai perseguir os judeus até os anos 1800. Bom, e quando Adolfo Hitler resolve perseguir os judeus, ele ainda manda uma carta para o Papa dizendo: olha, eu proponho a vocês uma solução final. O que significa essa expressão solução final? Porque a Igreja Católica vinha perseguindo os judeus desde os dias de Constantino. Então, por isso que ele fala de uma solução final. O que vocês tentaram fazer na história, eu proponho fazer agora. Foi o que Adolfo Hitler falou para a Igreja na carta que ele enviou para o Papa. Ok? Então, diferente da Igreja Católica, diferente do Império Romano, a perseguição que vai iniciar com a Igreja Católica só vai começar a documentar a partir do ano 1200. Mesmo assim, uma documentação muito superficial. Certamente o número é muito, muito maior do que 18 mil pessoas, até porque não estão computadas as perseguições das cruzadas, matando muçulmanos em Jerusalém, aquelas guerras loucas, que não são guerras cristãs. Jesus nunca falou que nós deveríamos tomar Jerusalém. Jesus profetizou, a Bíblia profetiza, que ele virá para livrar Jerusalém quando o anticristo estiver perto de destruí-la. Mas ele não mandou a igreja cristã fazer guerra para conquistar Jerusalém. Aquela ali não era a igreja cristã, aquela ali era a instituição que está sendo fundada agora por Constantino. E sem contar outras guerras, né? Carlos Magno, os bárbaros, ele vai entrar em guerra contra os povos bárbaros que não aceitavam o catolicismo romano e vai obrigá-los a se batizar. Os que não aceitam, entram em guerra com eles, e só foram décadas de guerra, ok? Obrigando as pessoas a aceitarem o batismo católico. E eles computaram essas guerras? Não, mas tem que computar. Por quê? Ela foi feita em acordo com o Papa, todos baseados na teoria de Agostinho de Hipona, que dizia: a igreja pode matar para implantar o reino de Deus. Ele chamou isso de guerra justa ou guerra santa. Muitos não sabem, mas a teoria da guerra santa não foi criada com os muçulmanos. Os muçulmanos surgem lá nos anos 700 com Maomé. Essa teoria, através de documentos, nós sabemos que ela nasceu no ano 410 com Agostinho de Hipona.
Pois bem, prosseguindo a leitura, eu coloco aí abaixo para vocês o texto do Edito de Milão, para nós podermos ler esse texto na íntegra. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês algumas cartas que Constantino enviou para as igrejas, ok? Inclusive cartas dizendo, ó, o dinheiro que eu estou doando é só para as igrejas católicas, ou seja, as outras igrejas que não concordam com a nossa doutrina, vamos assim dizer, eles não podem receber essa doação, e provavelmente nem queriam, tá bom? Porque todos sabiam que Constantino simulou ter se convertido, mas que ele continuava cultuando os deuses, sacrificando aos deuses. Ou seja, ele era um pagão, ele era um espírita. Era para esses pastores e bispos falarem, olha, esse homem que está sentado, dirigindo a reunião, esse homem aí não pode estar aí. Ok? Eles tinham que se afastar dele, principalmente os que estão em Roma, que sabiam que ele continuava adorando os deuses pagãos, ele continuava adorando o sol invicto. E tanto que ele nunca recebeu o batismo. Okay? Ele vai ser batizado já na hora da morte, quando ele estava no leito de morte. Bom, vamos ler então o Edito de Milão. Ele diz, nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim Deus que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e restrita prática de suas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal, com a paz vigente, que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Uma pausa aqui para explicar a vocês, depois eu continuo a leitura. Logo, isso aqui é o ano 313, logo nós veremos que a Igreja Católica, a igreja organizada por Constantino, não vai respeitar esse edito. Porque esse edito diz que a liberdade de culto é para todos. Os pagãos também podem cultuar. Os judeus também podem cultuar. Então você teria aqui 3 esferas. Os cristãos, usando cristão aqui em termos de religião, que aí abrange tudo, ok? Aqueles que seguem a religião cristã, quando nós vamos estudar cristianismo, então estuda a verdadeira igreja e todas as linhas que derivam, ok, do cristianismo. Então chama tudo de cristianismo. Então nesse caso nós teríamos cristianismo, paganismo e judaísmo, ok? Então o edito está dizendo que todos teriam liberdade. Bom, nós veremos logo que essa liberdade, esse edito não será cumprido pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica, aqui a expressão diz, todos os demais terão garantida a livre e restrita prática de suas religiões. Logo nós veremos que a Igreja Católica inclusive vai criar campos de extermínio de tantos pagãos, cristãos e judeus que ela vai perseguir. Então, o edito, observe que um edito de um imperador era algo que tinha que ser respeitado. Eu falei para vocês na última aula que os judeus, eles não sofriam no Império Romano como os cristãos sofriam.
Por quê? Porque havia uma lei lá do ano 50 a.C., tá ok? Que o César, o imperador, o homem que conquistou a Judéia, tá ok? Lá no ano 63, ele, naquela época, ele era general, depois ele se tornou imperador. Ele assinou um documento dizendo que os judeus, eles estavam liberados de adorar os deuses romanos. Eles tinham autorização para adorar o seu único Deus, ok? Então César respeitou isso. E os imperadores romanos respeitaram esse direito dos judeus. Por quê? Estava assinado por um César. Estava assinado por um imperador. Então eles tinham que respeitar. Ok? Ainda mais que eles acreditavam que esse César se tornava Deus quando morria. Então eles respeitavam. Mas a partir de agora, a Igreja Católica, mesmo diante desse edito assinado por Constantino, ela não vai respeitar. Constantino vai morrer, vem o filho de Constantino, a Igreja Católica vai continuar perseguindo, e nós veremos, chegará um tempo em que ela assinará uma lei proibindo as outras religiões cristãs e proibindo também os pagãos, ok? Ele vai dizer que só existe uma religião. Isso vai acontecer cerca de 60 anos depois desse período que nós estamos estudando. Mas eu quis enfatizar aqui, esse edito de Milão, ele garante que todos teriam liberdade de religião. A Igreja Católica não vai respeitar isso. Bom, o edito, o documento continua. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar pela presente que todos que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Quando os cristãos eram mortos, tinham pessoas que se apossavam, tinham outros que compravam, né? Vendia aquela casa, aquele comércio que o cristão perdeu. E agora o imperador dá ordem, através desse edito, os imperadores, né? Dá ordem para que os cristãos recebam de volta sem cobrar nenhum pagamento a eles. Prossegue. Use-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a esta lei com presteza, para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Assim continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Ok? Bom, então, termina aqui a leitura do Edito de Milão. Ele foi importante porque ele foi ensinado pelos dois imperadores naquele momento, ok? E em termos de Império Romano, a perseguição está encerrada, mas como são dois imperadores, nós veremos que esse imperador Licínio, ele terá uma recaída, infelizmente ele terá uma recaída, e aí ele vai começar a perseguir de novo os cristãos, tá ok? Mas por via de regra, essa perseguição terminou, tá ok?